Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para os próximos dias. O grande destaque tem sido a atuação de uma forte massa de ar seco e quente sobre o interior do Brasil, que tem inibido a formação de nuvens de chuva e tem provocado extremos de temperatura máxima durante as tardes. Neste mês de setembro já choveu em diversas áreas aqui do centro-sul do Brasil, também interior da região norte, mas a chuva aconteceu de forma mais significativa na primeira quinzena do mês e com volumes ainda mais expressivos no extremo sul do Brasil. Mas agora, na segunda quinzena de setembro, uma condição de bloqueio atmosférico tem impedido o avanço dos sistemas como frentes frias e áreas de baixa pressão atmosférica aqui do extremo sul do Brasil para as demais áreas do centro-sul. Por isso que grande parte aqui do interior do país está passando por um período prolongado de tempo seco e temperaturas extremas. Isso traz estresse para diversos cultivos, especialmente cana-de-açúcar, citros, café, e também dificulta a instalação dos cultivos de verão, como milho primeira safra e a soja, porque além das temperaturas máximas que estão acima da média, também as temperaturas mínimas têm ficado acima da média. Então isso acaba trazendo um estresse ainda maior para as plantações, porque as plantas não se recuperam durante a noite e essa temperatura mínima acima da média, a madrugada abafada, acaba impactando muito a fotossíntese. Esse mapa aqui representa a temperatura máxima registrada no último domingo, 24 de setembro. Tivemos as temperaturas mais altas do ano até o momento em diversas localidades. Muitas localidades do interior de São Paulo, interior de Mato Grosso do Sul, demais áreas do Centro-Oeste, Triângulo Mineiro e interior do Mato Piba registraram temperaturas superiores a 40 graus. Em Mato Grosso do Sul, tivemos algumas localidades, como foi o caso de Porto Murtinho, registrando temperatura de 42 graus. E esse calor vai continuar ao longo dos próximos dias. Ele até diminui um pouco em meados da semana em partes aqui do Centro-Sul, mas em grande parte do interior do Brasil o calor deve ceder mesmo só um pouco no final de semana. Grande parte dessa semana será marcada por tempo seco e altas temperaturas. Até o dia 29, agora do mês de setembro, ou seja, até a próxima sexta-feira, não tem previsão de chuva significativa, não tem previsão para o avanço de instabilidade sobre o interior do Brasil. Então o tempo vai continuar seco e com essas temperaturas beirando ou até ultrapassando 40 graus, especialmente aqui no Brasil Central. Então ainda há previsão para mais estresse térmico para diversos cultivos que estão em desenvolvimento e também esse calor e esse tempo seco dificultam a instalação dos cultivos de verão, especialmente da soja. Sobre o sul do Brasil, teremos o avanço de instabilidades que ainda devem provocar chuvas aqui no decorrer dessa semana. Entre esta segunda e a terça-feira devem ocorrer episódios de chuva mais costeiros. A chuva dará uma trégua entre a quarta e a quinta-feira. Teremos inclusive um declínio mais acentuado das temperaturas, mas depois tem previsão para o avanço de um novo sistema que volta a trazer episódios de chuva. E esse outro sistema que deve avançar na segunda metade da semana, inclusive, deve avançar pelo interior do Brasil, propagando algumas instabilidades aqui na virada do mês de setembro para o mês de outubro. Então, entre o finalzinho de setembro e principalmente primeiros dias de outubro, a chuva retorna para áreas do sudeste e centro-oeste. Deve vir com moderada intensidade para partes do sudeste, com volumes bem significativos aqui entre Minas, principalmente zona da Mata Mineira, Rio de Janeiro, Espírito Santo e até a região da Alta Mogiana Paulista, mas nas demais áreas a gente observa que os sinais de chuva são muito isolados e com baixos acumulados. Essa chuva chega até partes do Mato Piba, aqui interior da Bahia, Tocantins, sul do Piauí e Maranhão, mas de uma forma muito isolada e também com baixos acumulados. Então é aquela chuva que pode trazer um alívio pontual, mas não tem uma homogeneidade espacial e também grande parte das áreas não será aquela chuva volumosa a ponto de recuperar a umidade no solo. Áreas mais a oeste da região norte devem ter uma intensificação das chuvas na primeira semana de outubro, principalmente aqui o oeste do Amazonas e o Acre. Rondônia volta a receber alguns episódios de chuva, mas também de forma bastante isolada. E na região sul, a tendência é que a chuva diminua na virada do mês. Apesar da previsão de alguns episódios aqui nos primeiros dias de outubro, são episódios mais fracos em relação aos últimos eventos. Quanto à temperatura mínima, o grande destaque em meados dessa semana, quando a chuva vai se afastar um pouco da região sul e teremos o avanço de uma massa de ar de origem polar, que vai provocar um declínio bem acentuado das temperaturas nos 3 estados da região sul e até mesmo em partes de Mato Grosso do Sul e São Paulo. A temperatura deve ceder um pouco nesses 2 estados a partir da metade da
semana. Então o calorão já deve diminuir aqui entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, porque não é só a mínima que essa massa de ar de origem polar vai impactar também as temperaturas máximas. Mas voltando aqui à região sul, o grande destaque é o declínio acentuado entre a noite da quarta-feira e a madrugada da quinta-feira, e tem risco inclusive para a formação de geadas nos pontos mais altos da Serra Gaúcha, Serra Catarinense e áreas de Planalto. Em áreas produtoras, o risco é muito baixo, especialmente pensando no trigo em fase de floração. Por enquanto é muito baixo o risco para ocorrência de geadas, mas nas áreas mais elevadas não se descarta a ocorrência de geadas fracas e isoladas. No período seguinte, na virada do mês, esse frio diminui de intensidade. A partir do final de semana, as temperaturas voltam a se elevar. Na temperatura máxima, a gente acompanha aqui que a previsão ainda é de muito calor nos próximos dias, especialmente no Brasil central, mas também entre o oeste do Paraná, o oeste aqui de São Paulo, Triângulo Mineiro, o oeste mineiro, tem previsão para temperaturas bastante elevadas aí, ainda na casa dos 40 graus. No Rio Grande do Sul, o calor deve diminuir no decorrer da semana, e principalmente aqui na virada do mês de setembro para outubro, o calor deve ceder um pouco também em partes do sudeste e do centro-oeste. Nesse mapa ainda aparece o pico de temperatura máxima que deve acontecer nesse período, especialmente até o dia 30 de setembro a gente deve ter temperaturas mais elevadas, mas a tendência é que com o avanço das chuvas na virada do mês, as temperaturas devem ceder um pouco. Não vai diminuir tanto o calor, ainda vamos ter picos de calor no decorrer do mês de outubro, mas deveremos ter uma oscilação aí no decorrer do final de semana. Quanto à previsão para alguns pontos do Brasil, a gente acompanha aqui a previsão para os próximos 30 dias na região de Vacaria. A gente observa que tem previsão de muita chuva, períodos prolongados aí chuvosos, tem pequenas janelas de tempo seco na região de Vacaria e bastante oscilação da temperatura. A gente observa aqui um declínio mais acentuado agora na segunda metade da semana, com mínima que pode chegar até 6 graus, mas acompanhado pelo retorno logo em seguida da chuva e o frio diminui. E na região de Vacaria não tem previsão para muito aquecimento, porque as chuvas devem continuar ocorrendo de forma frequente. E até na segunda quinzena de outubro a gente observa um declínio mais acentuado da temperatura, com mínima que pode chegar até ligeiramente abaixo de 5 graus. Então, vamos continuar monitorando essa condição. Poderemos ainda ter mudanças, mas existe o sinal ainda para bastante chuva e oscilação das temperaturas no decorrer do mês de outubro. Em Itapeva, São Paulo, tem previsão para o retorno da chuva, agora em meados da semana, e uma ligeira diminuição da temperatura. Depois o calor volta a aumentar nos primeiros dias de outubro, especialmente aqui na virada, do dia 30 de setembro para 1º de outubro, mas depois a temperatura volta a diminuir de forma um pouco mais acentuada na primeira semana de outubro. E a chuva deve ocorrer com maior regularidade a partir especialmente da segunda semana do próximo mês. A gente observa volumes bem mais significativos e os episódios de chuva devem ocorrer com maior frequência, garantindo manutenção da umidade no solo. E ainda em outubro, apesar da regularidade maior da chuva, a gente observa alguns picos de calor intenso aqui, com máximas que podem passar dos 35 graus na região. Em Campos de Julho, Mato Grosso, também há uma expectativa para aumento das chuvas nas próximas semanas. Agora, a curto prazo, ainda é uma chuva muito isolada, com baixo acumulado, mas que já deve fazer com que o calor diminua um pouco nos últimos dias do mês de setembro. No decorrer da primeira semana de outubro, a tendência é de tempo mais seco, ainda vai fazer muito calor durante as tardes, e a chuva deve se regularizar um pouco mais a partir da segunda semana, especialmente aí na virada da primeira para a segunda quinzena de outubro. E a gente observa que deve ocorrer com uma maior frequência no decorrer da segunda quinzena do mês. Esses são os destaques da previsão do tempo. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!